O Sebrae Minas convida para um bate-papo altamente informativo sobre o nosso agronegócio, no 100% Agro. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. O agro é fundamental para Minas Gerais, para o Brasil e para o Sebrae Minas. Tanto que firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente. Cada dia melhor, com produtos incríveis que promovam a sua origem. Mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem sendo humanas. Com iniciativas sustentáveis de verdade, cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimentos em todas as etapas desta difícil tarefa que é produzir. Além de ser um canal para demonstrar para consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu seu alimento. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. Nós sofremos com hora calor, hora sol, hora chuva, hora seca. O nosso corpo sofre com isso e já existem estudos mostrando o impacto das mudanças climáticas nos seres humanos. Esse estudo foi uma modelagem simples, mas que olhou para o café arábica e olhou para as mudanças de temperatura do planeta. Olhando para isso, o professor Eduardo disse no estudo dele que o café iria desaparecer da nossa região. O consórcio ele surge exatamente nesse momento, né? Então sabia-se desse problema, sabia-se que era algo que teria que ser feito e a ideia inicial era: vamos trabalhar as propriedades, vamos trabalhar os produtores e ver como é que a gente garante que cada um continua produzindo. Só que com o tempo observou-se que não ia ser possível, né? Que o desafio ia ser muito maior do que o que a gente estava imaginando. Então eu falo que o Cerrado das Águas ele tem base, ele é sólido, ele tem propósito, ele tem missão, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, exatamente por causa dessa base sólida de construção. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast 100% Agro e aqui a gente fala sobre o que de fato impacta no campo. Então, a gente fala sobre produção, sobre mercado e sobre sustentabilidade. E hoje nós vamos falar exatamente sobre como a gente vai produzir e ao mesmo tempo a gente vai preservar. E para esse papo super bacana, eu vou convidar a Fabiane Ceballos. Fabiane, seja muito bem-vinda. A Fabiane, que ela é bióloga e secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas. Seja bem-vinda, Fabiane. Obrigada, Nayane. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no podcast 100% Agro, para falar de um assunto que, para mim, né, é muito importante, eu acho que para todos nós, que é a questão da produção com sustentabilidade na prática ali, né? Como que a gente pode conciliar isso? Então, eu agradeço esse convite. Que bom, acho que vai ser um papo assim sensacional. Então vamos começar, né? Fabiane, e para a gente contextualizar aqui o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo. Quando a gente fala no Cerrado como bioma, a gente sabe que ele é importantíssimo para o planeta como um todo.
Mas pensando de forma estratégica, o que é a importância do cerrado para o Brasil, no agro e também pensando nesses recursos hídricos? Quando a gente fala de bioma cerrado, né, que você olha para o mapa do Brasil e você olha para o centro desse mapa, se você fizer uma proporção ali em torno de quase 24% desse mapa é bioma cerrado, né? E eu acho que talvez você e todo mundo já tenha ouvido falar que o bioma cerrado é a caixa d'água do Brasil, né? Exatamente porque ele é o lugar onde nascem, né, onde as nascentes de 8 das nossas 12 regiões hidrográficas do Brasil são abastecidas. Então, daqui do Cerrado nascem águas, né, que vão abastecer essas regiões. Olha só. Além, né, entre outras, tem uma estimativa que fala que 40% da população brasileira depende das águas que nascem dentro desse bioma. Olha só. Então, assim, a importância dele é gigante, né? E nós nem ainda falamos da biodiversidade, né? Número de espécies, né? São mais de quase 900 espécies de aves, só para você ter uma ideia. Só, né? De aves? Só de aves, e dessas espécies de aves, várias, né? Que estão aí ameaçadas de extinção. Então, ele tem uma importância, né? Tanto para a biodiversidade, para os outros seres, quanto para a nossa produção. Porque sem água não tem café, não tem nenhum tipo de alimento, não né? Tem nada. Nem a gente, Nem né, a Fabiane? gente. Exatamente. Fabiane, e essa questão de produção, pensando na preservação, a gente já vem escutando isso há bastante tempo. Só que de um tempo para cá, ele tem se tornado um tema urgente. E o porquê disso? Exatamente porque nós estamos vivendo, né, o que já tinha sido previsto há alguns anos atrás, que é as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, nós estamos vivendo isso agora, o que estava se prevendo nos relatórios do IPCC, que iria começar em 2030, o aumento de 1,5 grau de temperatura, nós estamos vivenciando isso agora. Planta é um ser vivo, né? Nós sofremos com hora calor, hora sol, hora chuva, hora seca. O nosso corpo sofre com isso e já existem estudos mostrando o impacto das mudanças climáticas nos seres humanos. Agora você imagina as plantas, que elas se regulam pela luminosidade, pelas primeiras chuvas, né, pela seca. Então essas plantas também sofrem com esses efeitos dessa desregulação do clima. E por isso que eu acho que agora, né, a gente está nesse momento de falar disso e de pensar como fazer isso, né, como construir e produzir sustentavelmente. E a gente fala do consórcio Cerrado das Águas dentro desse contexto aí de preservação dos recursos hídricos. Eu queria que você contasse um pouquinho melhor para a gente o que é esse consórcio. Agora chegou na parte que eu adoro. Então vamos lá, Fabiane. O Cerrado das Águas ele surge exatamente por causa dessa provocação, né, de estudos científicos mostrando que as mudanças climáticas iriam reduzir em 95% a capacidade de produção de café de Minas Gerais. Então, imagina Minas Gerais, com toda a nossa produção de café, ficar reduzido a 5% de capacidade de produção em termos de área, né? Nós estaríamos reduzidos ao sul, bem ao sulzinho de Minas ali. Esse estudo foi uma modelagem simples, mas que olhou para o café arábica e olhou para as mudanças de temperatura do planeta. Olhando para isso, o professor Eduardo disse no estudo dele que o café iria desaparecer da nossa região. O consórcio ele surge exatamente nesse momento, né? Então, sabia-se desse problema, sabia-se que era algo que teria que ser feito, e a ideia inicial era, vamos trabalhar as propriedades, vamos trabalhar os produtores e ver como é que a gente garante que cada um continua produzindo. Só que com o tempo, observou-se que não ia ser possível, né? Que o desafio ia ser muito maior do que o que a gente estava imaginando, né? Então, lá em 2014, mais ou menos, começa um movimento na região, liderado pela Nespresso, né? E esse movimento ele começa a chamar todo mundo para conversar. Então, olha, temos aqui esse estudo, temos outro estudo demonstrando que a água ia ser o grande desafio,
E a partir disso, o que a gente faz agora? Né? Não dá mais para trabalhar só dentro da porteira, porque parece que água não fica só dentro da porteira, né? Ela extravasa, ela está em bacia hidrográfica. E aí, então, foi que surgiu, a partir de 2014 até 2019, foram longos diálogos, né? Reuniões, né? Encontros, discussões, propostas. Muita gente entrou, muita gente saiu no meio do caminho. E em 2019, então, o Consórcio Cerrado das Águas surge como uma pessoa jurídica, né? Mas eu gosto de sempre colocar isso. Ele surgiu como uma pessoa jurídica porque teve esse processo de discussão. Tiveram pessoas lá em 2015 que firmaram um acordo, né, informal, mas elas firmaram um acordo dizendo, olha, queremos fazer algo para essa região. E aí, em 2019, então, surge o Cerrado das Águas, com um programa de investimento no produtor consciente, né, que é um programa que foi construído com base no desejo dos produtores. Os produtores foram entrevistados, a gente entendeu a necessidade dos produtores e construímos o programa de investimento no produtor consciente. Que bacana, é um projeto que tem aí, teve um tempo para ser desenvolvido, não foi do nada. Não foi do nada, né, teve um tempo de amadurecimento, foram muitas pessoas e instituições discutindo, né, como poderíamos fazer e o que poderíamos fazer, né? Produtores que também colaboraram e estavam ali no centro dessa discussão. Então, eu falo que o Cerrado das Águas, ele tem base, ele é sólido, ele tem propósito, ele tem missão, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, exatamente por causa dessa base sólida de construção. E pensa, Fabiane, aqui o Cerrado Mineiro é um dos grandes produtores de café do Brasil, quiçá do mundo, né? E se a gente reduzisse, se a gente cortasse isso, nossa região ficaria assim, dependente de outras culturas, né? Assim, na parte econômica também seria bastante impactante, né? Nayane, eu sempre costumo falar nos eventos e às vezes contar um pouco da minha história, né? Eu acho que o ser humano ele é muito parecido com as baratas, né? Eu acho que a gente se adapta a tudo. Então, acho que se amanhã sair o café e entrar outra cultura, é isso que vai acontecer, né? Já houve essa transição no passado. Mas eu sou uma pessoa refugiada do clima, né? O meu pai deixou o Paraná em 1975 por causa de geada, parou de mexer com gado e café e veio para Minas exatamente porque lá se tornou inviável. Ele ficou 5 anos tentando se recuperar e não conseguia. Então, tudo bem, né? Ele veio, aqui não mexeu mais com gado, que era a grande paixão dele, foi mexer com café e continuou a vida. Mas eu acho que seria muito melhor se eu tivesse mantido a nossa história, se os meus pais tivessem mantido a nossa história. Talvez, né? Não sei, também Deus está por trás de tudo, mas, enfim, esse distanciamento, essas mudanças, eu acho que elas podem ser evitadas, né? E nós não estamos vivendo só um momento de uma geada negra pontual no tempo, né? Nós estamos vivendo mudanças climáticas. Então, é um ponto que hoje eu não produzo café, mas amanhã já existe um impacto sobre a soja, sobre a batata. Sim. Então, já existe impacto sobre todas as culturas, né? Algo precisa ser feito para a gente enfrentar esse processo, para a gente conseguir ter resiliência. E a resiliência às mudanças climáticas, ela não vai acontecer comigo, com você, com os produtores trabalhando de forma isolada. Nós só vamos conseguir resiliência contra os efeitos das mudanças climáticas se a gente trabalhar a nível regional. Por isso que desde a sua concepção, o Cerrado das Águas tinha o propósito de ter um corredor de atuação, de definir áreas exatamente para a gente conseguir atuar nessa região toda do Cerrado Mineiro, né? Então, acho que é isso. Acho que o nosso trabalho tem que ser não para salvar uma cultura, mas para a gente conseguir ter condições de continuar produzindo e ser a potência que somos, né? O Cerrado é responsável aí, né, por quase 40% da produção brasileira, né? Então, daqui que sai grande parte dos nossos alimentos que são vendidos lá fora. E falando de desenvolvimento do agro, a gente também não pode deixar de falar de quem apoia esse setor,
E é por isso que a gente vai falar de Sebrae. O agro é fundamental para Minas, para o Brasil e para o Sebrae Minas. O Sebrae firmou o compromisso de ajudar a criar um agro diferente cada dia melhor, com produtos que promovam a sua origem, mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem humanas, com iniciativas sustentáveis de verdade e cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimento em todas as etapas dessa difícil tarefa, que é produzir, além de ser um canal para demonstrar para todos os consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu o seu alimento. Sebrae Minas, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Fabiane, e o consórcio, ele é citado, de fato, né, como grande articulador entre setores. Então, como é que funciona na prática essa conexão entre produtor rural, empresas e instituições técnicas? Ótima, essa pergunta ela é muito importante, porque eu acho que essa é a essência do Cerrado das Águas. Desde a sua concepção, havia o entendimento de que era preciso trazer para junto desse diálogo diversas partes interessadas, né? Diversas frentes, né? E ali, já desde o início, empresas concorrentes no mercado passaram a dialogar internamente sobre a água. Então, o que fazer para garantir, em épocas de seca, que a água esteja disponível, né? Em épocas como a gente está vivendo agora, de muita chuva, e que a gente também tenha segurança nessa produção. E aí, nesse processo, né, de discussão, essas empresas, então, passaram a dialogar juntas. E hoje o Cerrado das Águas ele é uma plataforma, né, que a gente chama de plataforma colaborativa, ou seja, são empresas do setor cafeeiro, né, da cafeicultura, que são, eu falo que são donas, né, são as que participam desse processo, elas se associam. Então, é como se fosse um clube, né? Olha, eu acho esse clube importante, isso vai fazer diferença, então eu quero me associar a esse clube. Elas se associam ao Cerrado das Águas e, a partir dali, elas têm o direito de sentar na mesma mesa, de discutir, de traçar planejamento estratégico, de pensar essa estratégia de forma conjunta com outras empresas, né? E além dos associados que compõem o Cerrado das Águas, né? Então o Cerrado é uma associação sem fins lucrativos composta por empresas, né? Além desses associados que compõem, e nós hoje somos compostos por empresas da cadeia do café, mas é interessante dizer que não é fechado às outras empresas, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, se é fechado só para o café. Não é fechado. Na realidade é porque realmente um vai convidando o outro, né? E acaba que os pares ali acabam... É uma iniciativa do café, mas não é exclusiva do café. Tanto que em campo, lá na prática, nós não atendemos só produtores de café. Nós temos produtores de soja, de leite, batata, enfim. Tem diversos tipos de produtores que são atendidos, né? Porque a água não vai parar na porteira do café. Então, a gente precisa trabalhar a bacia hidrográfica, que é onde a água nasce, né? Mas esses associados, então, eles se unem, pagam anualmente uma taxa para manutenção dessa associação, né? Nós temos custos, combustível, equipe em campo, desenvolvimento de projetos, enfim. Então, eles fazem esse aporte anual e, além desses associados, nós temos também outras empresas, né? Nós temos parcerias com as universidades, como a Unife e a UFO, que fazem um trabalho conosco, né, na parte hídrica e de solos. Nós já tivemos outros diversos parceiros, como, por exemplo, a Emater, que foi uma grande motriz ali no início, né, que trouxe a nossa capacidade de startar e desenvolver o projeto. Nós temos conselheiros consultivos de universidades, da EPAMIG, de diversas instituições, que vão cada um dando a sua contribuição dentro das linhas de trabalho, né? E temos também, para abranger empresas que desejam participar, mas que não querem fazer o aporte anual,
o programa Investidor pelo Futuro, né? O que é esse programa? São empresas que querem apoiar as iniciativas, querem, às vezes, fazer a restauração, querem apoiar produtores, né, no desenvolvimento da estratégia regenerativa, mas querem fazer isso através da cessão de produtos, de um preço viável para esses produtores, querem premiar esses produtores, né, com prêmios, enfim, com descontos vantajosos, e aí eles podem se encaixar dentro desse programa de investimento. Né? Bacana. E aí você estava falando de equipe em campo, e aí eu queria entender com você, para vocês analisarem, como que vocês conseguem identificar ali uma área que tem que ser restaurada, que tem que passar por esse processo? Eu acho que você vai chegar nesse lugar ainda de você me perguntar isso. Então, eu já vou tentar começar de cima para a gente chegar nesse lugar para que as pessoas entendam. Né? O Cerrado das Águas ele é um programa de paisagem. E aí, quando a gente fala de paisagem, para a maioria das pessoas, parece que a gente está falando de jardim ali, né? Na realidade, na ecologia, paisagem é a visão que você tem de cima, né, de uma determinada área. Então, quando eu estou falando de paisagem de uma bacia hidrográfica, por exemplo, eu tô como se eu estivesse viajando de avião, olhando de cima, vendo o rio, vendo a fazenda de café, a de soja, a reserva legal, a APP. Então, eu estou vendo toda aquela composição daquela bacia hidrográfica, né, do alto, e é aquilo que se chama paisagem. Então, nosso trabalho, ele começou pequeno numa bacia hidrográfica, mas ele já começou numa bacia hidrográfica sendo considerada essa unidade de paisagem. Então, nosso trabalho, ele começa aí, nessa paisagem. Eu vou explicar agora o que aconteceu e vou chegar lá em 2019, né? O ano passado, então, nós desenhamos a paisagem, qual seria a paisagem na região do Cerrado Mineiro, que fosse significativa para nós, assim, em termos científicos, que se nós investíssemos recurso, dinheiro, parcerias, com esse aporte nessa paisagem, ok, a gente iria conseguir realmente trazer resiliência para essa região como um todo. Os produtores teriam uma segurança de que eles iriam conseguir continuar produzindo café e outras commodities, outras plantas, né? Esse estudo ele foi feito com toda a tecnologia, base científica, e o resultado final foi um corredor de 500 quilômetros, mais ou menos, ali de Unai até Sacramento. Então, bem grande. É um grande corredor. Então, norte-sul, e depois um corredor leste-oeste, ali de Carmo até Araguari. Então, esse é em cruz, né? Acabou que ficou um corredor meio que cruz invertida, mas esses são os dois corredores que o Cerrado das Águas tem hoje para atuar, né? Como paisagem. Então, a gente entende que se dentro dessa área nós fizermos todo o nosso dever de casa, conseguirmos trabalhar com esses produtores e a gente fazer essa transição para uma agricultura regenerativa, nós vamos ter resiliência climática. Bem, voltando agora até 2019, né? Para chegar nesse lugar de ter esse desenho, nós começamos trabalhando lá em 2019 numa bacia hidrográfica em Patrocínio. Era uma bacia hidrográfica pequena, maior parte de cafeicultores, então eu já conhecia, os associados já conheciam, né? E aí nós começamos trabalhando nessa bacia hidrográfica. Como que a gente inicia esse trabalho? Hoje a gente tem isso a nível gigante, né? Paracatu, Sacramento, ali numa amplitude maior. Mas naquela época a gente fez o mesmo trabalho do corredor ali. A gente mapeou toda a bacia, entendeu todas as propriedades, entendeu quais eram as culturas que tinham ali dentro, como estavam essas culturas, se estava com solo compactado, né, se tinha erosão na bacia. Enfim, nós entendemos todo o uso do solo ali para a gente poder começar a atuar. Sabendo aonde tinha os macro riscos, né, nós começamos a ir de produtor em produtor. Que aí é o nosso programa. A gente tem um método de atendimento do nosso produtor, que é o Programa de Investimento no Produtor Consciente. E aí, através desse programa, nós atendemos produtor a produtor. Né? Então, na paisagem, a gente identifica onde estão os maiores riscos,
quem são os produtores que estão próximos daqueles maiores riscos, e aí nós começamos a fazer esse atendimento e a buscar esses produtores e a explicar para eles o papel deles nessa paisagem e o papel deles em sanar esse risco, né? E a convidá-los para essa mobilização, né? E, claro, a gente busca apoio. Nós apoiamos o Cerrado das Águas, o Cerrado das Águas apoia os produtores nesse processo, né? Seja com insumos, seja com aporte de recursos de pessoal, humano, enfim, tem várias formas que a gente busca para fazer isso. Mas aí nós apoiamos esses produtores e construímos junto com ele a solução. E está sendo bem aceito pelos produtores? Eles recebem de braços abertos? Como que é esse contato aí com eles? 2019 foi muito difícil, né? O produtor ele está muito acostumado, né? Eu acho que agora isso vem mudando, a legislação brasileira, que eu acho que é necessária, né? Então nós temos uma boa legislação ambiental e ela é necessária para a preservação ambiental, mas o produtor estava muito acostumado à fiscalização. Então ele entendia o Cerrado das Águas como mais um órgão que viria me fiscalizar, né? Certo. Então esse foi o nosso início, essa quebra de paradigma. Então eles já ficavam meio receosos quando vocês apareciam aí. Exatamente. Porque ele não conseguia entender que o nosso foco não era só a vegetação nativa, né? Que o nosso foco era a paisagem. Dentro da paisagem a gente tem vegetação nativa, a gente tem produção e a gente tem água. Então nós trabalhamos esses 3 elementos, né? Mas com o tempo ele foi entendendo, né? Esses produtores foram entendendo, nós conseguimos fazer esse atendimento lá na bacia do Córrego Feio em Patrocínio, e depois foi um processo bem mais tranquilo, avançamos para a Serra do Salitre, agora Coromandel já está tendo atendimento, Araguari já iniciamos um atendimento lá, então as coisas agora começam a caminhar. O consórcio Cerrado das Águas já é uma instituição mais conhecida, né? E isso facilita muito. E assim, os produtores eles querem fazer a diferença, né? O que falta às vezes é realmente a gente chegar ali e entender como ele pode fazer, né? Porque nem todo mundo pode igual. Exatamente. Né? Exatamente. Então é muito importante a gente entender como esse produtor pode fazer essa diferença e apoiar esse processo. E daqui a pouquinho a Fabiane vai falar para a gente o que os produtores estão fazendo na prática ali para começarem esse projeto dentro das suas porteiras. Né? Mas agora a gente vai dar uma pausinha para o café. O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa. Inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região. Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais. Quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. Fabiane, voltando agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais têm sido as práticas que os produtores têm feito dentro das suas fazendas para entrar aí nessa parte de conservação. Dentro das propriedades, né, quando nós atendemos os produtores, nós avaliamos os riscos existentes, né? Tanto no solo, quanto na parte tanto na área de vegetação nativa, quanto na área produtiva. Esses riscos que nós analisamos são sempre riscos ligados à água, né? Então, quais são os riscos que existem naquela propriedade que podem prejudicar a água? E aí são né, diversas as possibilidades que nós encontramos. Mas, em geral, nós temos indicado, né, os produtores têm feito
a restauração da vegetação nativa, e essa restauração da vegetação nativa não necessariamente é feita com plantio de mudas. Nós estamos falando de cerrado. Cerrado é um bioma muito diferente dos outros, né? E a restauração desse cerrado, ela pode ser feita de outras diversas formas que não plantio de mudas. Então, essa restauração da vegetação nativa, o produtor nos apoia, mas o Cerrado das Águas conduz do início ao fim, né? Toda a restauração, até que a vegetação realmente esteja restaurada, né? Isso leva anos. Então, nós estamos agora completando 7 anos, nós ainda temos áreas que estão em processo ainda de restauração. Na parte da lavoura, o produtor ele executa as estratégias que ele pode executar naquele momento. Então, quando a gente fala de agricultura sustentável, regenerativa, orgânica, né? Todas essas agriculturas são bem-vindas para o nosso trabalho, porque são agriculturas que melhoram a qualidade do solo, né? Então, são práticas de agricultura que melhoram a qualidade do solo. E aí tem produtor que desenvolve agricultura orgânica, ele vai fazer as práticas de agricultura orgânica. Mas tem muitos produtores que estão buscando um processo de transição dessa agricultura convencional, de solo compactado, uso intensivo de químicos, para uma agricultura com redução desses químicos e um solo que a gente chama de um solo com vida, né? É aquele solo que a gente conhece, aquele solo com minhoca, digamos assim. Sim. Esse solo mesmo, né? Nós temos fazendas que você chega, você põe o solo na mão, cheira, e ele tem cheiro de floresta, né? Aquele solo com cheiro de floresta. E é esse solo que nós queremos. Então, os produtores têm feito diversas estratégias. Diversidade na entrelinha, ou seja, mantendo as linhas do café, e aí eu vou falar mais do café, que são a nossa maioria, né? Mas mantendo as linhas do café com alguma outra tipo de planta, né? Seja gramínea, seja braquiária, né? Para não deixar o solo exposto. Para não deixar o solo exposto. Nós temos uma grande procura também por sistemas agroflorestais, né? Então, os produtores estão agora entendendo que lavouras que têm arborização podem ter proteção contra pragas, proteção contra geada, proteção contra seca. Além disso, a gente tem também uso de biológicos, os produtores têm buscado o uso de biológicos. Enfim, são várias as estratégias, né? E para nós o que importa é quando o produtor busca trazer mais vida, né? A gente sair dos remédios e ir para uma coisa mais orgânica, que traga realmente vida ali, em todos os sentidos, né? Não, bacana. Fabiane, eu queria que você falasse um pouco para a gente de um conceito, que é o corredor ecológico. Você falou de um corredor mais cedo, mas o corredor ecológico ele tem um conceito um pouco diferente. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é essa diferença. Tá, foi ótimo você perguntar isso, porque a gente fala do corredor, paisagem regenerativa do Cerrado Mineiro, né? Como que esse nosso corredor foi construído? Por que eu não falo corredor ecológico, paisagem regenerativa? Porque o corredor ecológico, ele implica numa lei, né, que nós temos, e essa lei ela exige regras. E o corredor ecológico, ele é feito basicamente para atender a biodiversidade, né, a vegetação nativa, e ele tem como premissa conectar áreas para a dispersão de espécies, né, da fauna. No nosso caso, nós estamos trabalhando com um corredor, sim, que foi construído nos mesmos moldes e metodologia de um corredor ecológico, e nós queremos atingir os mesmos objetivos. Nós queremos que o nosso corredor seja um lugar de diversidade, que é onde a gente tenha vida, tenha água, mas nesse corredor nós vamos trabalhar a transição da agricultura, né? Então, nós queremos formar um grande corredor de paisagem regenerativa, através da agricultura regenerativa, através da orgânica, igual eu falei, né? Através dessas diversas práticas, trazendo, né, esse benefício de solo, saúde do solo, água infiltrando nesse solo, abastecendo o lençol freático, abastecendo os rios. E quando a gente tem água, a gente tem vida, né? Então, assim,
Solo bem tratado, né, ele tem vida dentro dele. Tem minhoca, tem insetos, tendo minhoca, tem insetos, eu tenho alimento para aves, tendo alimento para aves, eu tenho alimento para outros animais, e isso gera um aumento e uma melhora na nossa qualidade da biodiversidade, consequentemente da nossa vida, né? Então, o nosso corredor é um corredor, né, mas ele não é o corredor ecológico simplesmente porque ele não está enquadrado dentro dessa lei, né, que restringe alguns usos, enfim. Não é isso que a gente deseja, né? A gente deseja um grande movimento em relação a essa construção da paisagem regenerativa. No Unipan Agro, você aprende na prática com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e com professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado realmente precisa. E estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência na região. Unipan Agro, faça diferença no agro. E quando a gente fala dessa conservação ambiental, muitas vezes o produtor acha que é algo muito distante ali da realidade dele, né? Vocês já estão vendo os resultados acontecer. Os resultados de um solo melhor, né, de uma qualidade melhor de água também, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a quantidade de hectares que vocês já estão tratando, né, estão nesse processo de reconstrução, ou quantos já foram reconstruídos. Tá. Eu vou trazer alguns números, mas antes dos números, eu acho que assim, nada melhor que a gente contar algumas histórias, claro, para poder elucidar, né, como é importante. Quando nós começamos em 2019, a Bacia do Córrego Feio, ela tem uma nascente que a gente chama de nascente principal. O que é a nascente principal de um rio? Você pega onde o rio deságua, traça a linha, né, e você vai medindo aquela linha. A nascente que estiver mais distante desse ponto aonde o rio deságua é a chamada nascente principal. Você tem diversas outras nascentes, mas a que estiver mais distante, a gente fala que é a nascente principal. Claro que todas são importantes, mas isso é uma terminologia que a gente usa. E essa nascente da Bacia do Feio, ela estava com café em cima dela. E não tinha mais água, não tinha mais água naquele local, a nascente tinha se deslocado um pouco para baixo, e conversando ali com o gerente, ele falou, olha, essa nascente aqui, ela não tem mais água, agora é só um filetinho aqui e tal, enfim, não tem nada. E claro que a gente tem os conhecimentos, né, eu sou bióloga, então ecóloga, e eu falei, deixa eu olhar isso, né. Quando eu fui olhar, eu falei com ele, a gente deu uma sorte que ele estava fazendo uma renovação de lavoura naquele momento, e eu falei com ele, olha, vamos deixar, não renova a lavoura aqui, vamos restaurar isso aqui, vamos ver o que acontece. Não sei e tal. O produtor aceitou e a gente foi e restaurou essa nascente, né? Na realidade, a gente não, nós só demos o suporte, ele é um produtor maior, e ele foi lá e com toda a equipe dele, insumos, recursos financeiros, ele restaurou aquela nascente. Hoje, no pior período de seca que nós já passamos, essa nascente nunca abaixou a vazão. Olha só. Então, uma iniciativa de uma restauração de um lugar, né, que estava ali com solo compactado, ele tem uma outra dinâmica hídrica, né, e essa água hoje abastece toda a propriedade. Né? Então, estava vindo água muito distante e hoje está ali, em poucos metros ele já tem água para abastecer. Esse é um dos resultados quando a gente restaura a vegetação nativa, né? Existem alguns estudos que mostram que quando você mantém a vegetação, as gramíneas nativas, e as gramíneas também ali no solo, né, na entrelinha, você tem uma redução de até 70% daquela evaporação de água do solo. Isso mantém a umidade no solo. Nosso presidente, que é o Marcelo Hurtado, ele conta, né? Ele tem problema com água. Na seca, o trator dele patina às vezes porque ele mantém a entrelinha do café dele ali sempre, solo sempre coberto, e aquilo ali se encharca de água. Né? Fabiane, você falando de história, eu vou te contar uma história. Eu trabalho com essa parte de marketing, comunicação, e aí a gente foi fazer um post sobre o Dia do Solo, alguma coisa relacionada a isso. E eu tentei achar uma imagem, né, que tivesse ali uma plantação. Eu trabalho numa associação de produtores de abacate,
Então eu queria uma foto que tivesse ali um pomar, né, toda bonitinha, com o solo bonitinho. Eu, assim, procurei muito até achar essa imagem. E tinha as linhas, né, dos pomares de abacate, e o solo estava todo... a terrinha estava toda ali, marronzinha no meio. E eu achei aquela foto um sucesso. E eu sempre passo pro pessoal do comitê técnico dar uma olhada. A hora que eu passei, Fabiane, eles falaram: Nay, mas essa foto, o solo está totalmente exposto. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente preconiza e tal. Vou te mandar uma foto. Aí a hora que eles me mandaram a foto, com o solo ali todo coberto, né, com gramíneas e tudo mais, falou: Nay, a gente não quer que o solo fique exposto. Então, muitas vezes, quem é leigo, assim, né, acha que tá ali sujo, né, entre uma linha e outra de produção, mas, na verdade, é uma proteção para o solo, para, igual você falou, para ficar mais molhadinho, para manter ali os nutrientes, né? Então, isso é cultural, né? Na realidade, após a Revolução Verde, né, foi nos ensinado que solo de lavoura tinha que ser limpo. Meu pai, né? Quantas vezes meu pai falava: ai, não acho legal esse tanto de veneno, mas eu tenho que manter a barra do café limpa, né? E aí, claro, tem todos os cuidados que precisam ter, mas hoje já se sabe que químico, né, não é benéfico. A gente tomar um antibiótico todo mês, isso não é benéfico, né? Então, planta, né? Imagina para a planta, que é praticamente isso, né? Isso que você contou faz muito sentido e tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Você perguntou do produtor, das estratégias. Eles tinham muita resistência em 2019 com isso. Falavam: não, mas olha aqui o meu solo, tá limpo. Tá limpo. O que você tá falando? Você quer que eu ponha braquiária aqui? Porque a gente começou nem com mix, nem falava de mix de semente, nada. A gente falava de planta, pelo menos uma braquiária aqui, ou deixa o mato vir, maneja o mato, né? E eles não queriam. Mas hoje eles já fazem isso, né? Então, e tem dados hoje que já comprovam, né, que braquiária, por exemplo, tem alguns estudos da Embrapa que mostram que a braquiária, ela mantém a umidade do solo, né? Ela aumenta ali em 18% essa umidade do solo. E essas estratégias, elas são importantes. Então, você falou de números. Os nossos números, eu ainda acho que nós já avançamos muito, mas a gente já sabe o tamanho do nosso desafio, né? Hoje, nós temos 5.000 hectares de área de lavoura, que nós colocamos nós falamos, né, que elas estão em processo de transição. São 5.000 hectares que produtores adotaram alguma estratégia para entrar nesse processo de transição, que a gente sabe que você não para de tomar um antibiótico da noite para o dia, né? Você precisa cumprir ali todo um processo. E na vegetação nativa são 400 hectares, né? Então, desde 2019, hoje, nós chegamos aí a esse número de 400 hectares de área já em processo também de restauração, porque o fato da gente ir lá e plantar uma muda não significa que aquela área foi restaurada. Né? Então, a gente sempre fala isso, nós estamos em processo de restauração, né? E eu acho que é isso, assim, são números, né, que a gente traz, mas eu acho que o mais importante disso tudo é o que essa nova agricultura representa. Nós temos produtores em patrocínio que relatam, né, a redução de até 40% no uso de químicos. Imagina o que isso não significa de economia financeira. Né? Na redução, se você começa a adotar estratégias de manejar o seu solo, manejar a sua lavoura, entender as necessidades, plantar ali as coisas de acordo com essa necessidade biológica da planta, você consegue reduzir o uso de químico, né? Nós temos produtores, né, que falam que tiveram aumento na produção ali inicial, né, passaram às vezes de 1.000 para 2.000, dobrou o custo, mas depois eles passaram a ter um aumento de 9% na produtividade. Então, esses são dados que estão todos lá no nosso Guia de Agricultura Regenerativa, com os produtores chancelando essas informações.
e que não são mais só de pequenas propriedades, 2, 3 hectares, são grandes propriedades, né, que fazem esse trabalho. E esse guia, onde que a gente consegue acessá-lo? É algo público ou só quem faz parte do consórcio que tem acesso? Não, ele é público, tá no nosso site, é o Guia de Agricultura Climaticamente Inteligente. É só procurar por esse nome, né, Guia de Agricultura Climaticamente Inteligente, ele tá lá no nosso site disponível para quem quiser fazer download. E lá a gente tem vários artigos, né, que foram feitos, construídos com o apoio, né, dos produtores, né, o Sebrae apoiou essa iniciativa também, e nós construímos, então, essa ideia, assim, quanto custa? Né? Como existem muitos dependes, né? Depende do tamanho da propriedade, depende do tipo de café, né? Tá, então vamos ver os cases, né? Cada produtor, o que ele tem, o quanto está sendo para ele, né? E aí é bem revelador, né? São dados de produtividade, de aumento de melhora, além de que, hoje em dia, quem faz regenerativo vende seu café com prêmio, né? Com então, certeza. O produtor que tem o regenerativo, Com ele está certeza. saindo na frente. Ele tem vantagem nesse sentido. Exatamente. Só que eu acredito que daqui a alguns anos, ter regenerativo não vai ser mais para ganhar prêmio, mas sim Vai ser o para manter o essencial. negócio. É, né? essencial para o negócio. Né? Exatamente. E, Fabiane, e quais que são os próximos passos aí do consórcio Cerrado das Águas? Os próximos passos são desafiadores. O Cerrado das Águas é uma instituição muito nova, mas que eu acredito que por ter essa base sólida, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, né? Esse ano, nosso segundo planejamento estratégico está vencendo, e eu já estou, assim, muito preocupada, porque nós já estamos em fase de renovação e eu estou ansiosa para ver essa renovação no final, para exatamente a gente entender, né, para onde agora a gente caminha. Nós já temos uma luz, que é o grande corredor, né, norte, sul, leste, oeste, na região do Cerrado Mineiro, o corredor Paisagem Regenerativa do Cerrado Mineiro. E agora é trabalhar em conjunto, né? Esse corredor, ele foi construído por um método, mas ele só foi possível de ser desenhado porque nós tivemos a participação de todos os nossos associados, né? Então, os nossos associados, eles cederam para nós a localização das propriedades atendidas por eles, e também que tipo de agricultura aquelas propriedades desenvolvem, né? Se é uma agricultura mais conservadora, se é regenerativa, se é sistema agroflorestal, se não tem informação, se não sabem. E isso nos permitiu criar, né, então, o corredor e entender o uso do solo desse corredor. E nós traçamos para 2030 uma conversão de 20 mil hectares de agricultura regenerativa para essa região, né? Eu acho que nós vamos conseguir passar disso, porque esse não é um trabalho só do Cerrado das Águas. Quando eu falo participação dos associados, eu falo de um esforço deles também, né? Então, anualmente, a gente coleta esses dados dos associados, eles nos informam como foi o avanço do trabalho deles com esses produtores, e nós vamos contabilizando o nosso esforço e o esforço de cada um. Né? Bacana. E agora o nosso grande desafio, como eu falei, é envolver as outras cadeias, porque o Cerrado das Águas, dentro desse corredor, nós mapeamos, né, o uso do solo. 4% do uso do solo é da cafeicultura. Então tem muita coisa ainda para trabalhar. 4% é da cafeicultura, 27% é da pastagem e 17% da soja. Ou seja, nós temos outras culturas que ocupam esse espaço e que precisam também se mobilizar, né, nesse movimento de construir essa paisagem regenerativa para garantir essa resiliência climática e hídrica. Então, esse agora se torna o nosso maior desafio, né? Nós já temos caminhado nesse sentido de mobilizar essas outras cadeias, mas, enfim, sabemos que é um grande desafio, mas é isso, né? Esses desafios estão aí para serem vencidos, e eu tenho certeza que com esse tema água, né, não vai ser difícil mobilizar, né? Porque a água é vital para todo mundo, então eu acho que a partir do momento que a gente começar esse trabalho de trazer essas outras cadeias, eu acho que não vai ser tão difícil assim,
mas temos aí um longo processo. Não, conte conosco para falar do trabalho de vocês, falar dessa importância, né? Conte com o 100% Agro para divulgar esse trabalho de vocês. Fabiane, e como que as empresas, os produtores, os próprios consumidores, eles podem apoiar essa causa, esse movimento? Bom, as empresas elas podem apoiar, né, através se associando. Então é um convite que a gente sempre faz. É muito importante esse movimento de associados, né, de estarem dentro para construir mesmo. Acho que o Cerrado das Águas ele nasceu dessa diversidade de ideias, de diálogos. Essa é a nossa forma de trabalhar, né? Tudo é construído junto. As pessoas às vezes me perguntam: como que vocês fazem para colocar empresas, traders, as maiores traders do mundo, sentadas na mesma mesa, conversando? Através do diálogo, né? Com diálogo se constrói. Então, essa é a nossa forma de trabalho. E quanto mais diversidade nós tivermos, melhor. Esse ano nós tivemos uma empresa de irrigação que passou a fazer parte do Cerrado das Águas. E para nós é um ganho gigante, porque ela não entende de café, mas ela entende de água, né? E assim, se a gente tiver outras empresas, né, de outros ramos, é sempre muito importante. E uma empresa não exclui a outra, tá? Não é porque tem uma empresa de irrigação que as outras não podem entrar. Pelo contrário, elas devem vir para a gente discutir junto e melhor, né? Dentro da plataforma, as empresas não expõem as suas informações, elas não expõem os seus dados, mas nós construímos juntos este projeto, né? Isso é bem importante deixar claro, porque às vezes tem empresa que acha que vai chegar e vai ter que trazer a sua estratégia. Não é isso, né? O compartilhamento... Tem um objetivo. Isso, é o objetivo do Cerrado das Águas. As outras coisas estratégicas pode ficar. Vai estar andando junto para um único objetivo, que é restaurar a região. E o Cerrado das Águas sempre busca também entender as necessidades dessas empresas para a gente estar também, de certa forma, atendendo, né? Qual é a necessidade dessas empresas? Por exemplo, a agricultura regenerativa é uma necessidade. Então, nós trabalhamos também ofertando para os produtores estratégias para ampliar essa agricultura, né? E agora, as outras empresas que não querem fazer parte, que não querem se associar, que não têm condição, elas podem vir através do Investidor pelo Futuro. Então, elas podem, por exemplo, ter um pacote de serviços que elas queiram ofertar para os produtores, né, que estão desenvolvendo a agricultura regenerativa, né, uma espécie de prêmio para aqueles produtores que estão ali buscando fazer esse processo de transição. Então, ali também existe possibilidade. Hoje nós temos a Origo como Investidor pelo Futuro e ela aporta recursos, né, para a restauração de uma área, né, e nós trabalhamos esse processo, já tem 3 anos que a Origo aporta recursos e ela apadrinhou uma área de restauração, né. Então, são várias formas, tem outras formas que a gente pode sentar junto, o Cerrado das Águas está sempre aberto a negociar. E o cidadão, a gente tem algumas formas, né, desde doação de recurso ao trabalho voluntário, né? Então, a gente também aceita esse trabalho. Temos alguns momentos onde isso é possível, né? E o poder público também é sempre convidado. Nós não conseguimos fazer nada sem o apoio do poder público. As prefeituras é necessário que elas participem, é diferente quando as prefeituras apoiam a iniciativa, né? Os produtores entendem como uma forma diferente, as empresas entendem também como o município abraçando aquela causa, né? Então, ter o poder público é fundamental. É essencial. Fabiane, eu gostaria de te agradecer por estar aqui, por falar um pouco desse projeto de vocês, que já está fazendo a diferença, né, no nosso bioma, e eu tenho certeza que você vai sentar aqui daqui uns dias e falar: Nayane, sabe aquela meta que eu te falei, que era para 2030? Então, a gente já conseguiu bater muito antes do previsto. Né? Então, conte conosco para divulgar o trabalho que vocês fazem, né, para falar para as outras cadeias também dessa importância. Então, mais uma vez, obrigada, Fabiane, por estar aqui conosco, compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço mais uma vez, né? 100% Agro está sempre lá, sempre apoiando, divulgando, então muito obrigado. Eu acho que isso nos dá força, né? Esse processo de divulgação, ele é importante para que as pessoas entendam, e a gente está sempre à disposição também.
A gente vai agora fazer uma viagem para Costa Rica para entender sistemas agroflorestais mais a fundo, é uma imersão com produtores, né? E depois eu espero trazer aí mais notícias sobre essa imersão e sobre como a gente vai aplicar isso aqui na prática, né, dentro do nosso cerrado. Maravilha, a gente vai querer saber tudo, hein, Fabiane? Pode deixar. Pessoal, eu agradeço a companhia de vocês aqui nesse episódio. Fabiane trouxe muitas informações falando sobre essa parte de sustentabilidade, da agricultura regenerativa. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o trabalho do Cerrado das Águas, pode acessar o site deles, né, Fabiane? Sim. E eu espero vocês aí nos próximos episódios. Acessem o nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. "100% Agro". Se é agro, a gente comunica. O podcast 100% Agro foi apresentado por Sebrae. O Sebrae Minas é parceiro do agro, para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimento em todas as etapas. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento: Unipan. Educação que transforma.